Bem-vindos todos vocês ao Chimarrão Informação com Piva. Como sempre, trazendo para a discussão os grandes temas da suinocultura. Hoje vamos falar sobre custo de produção, com foco nos crescentes investimentos que vêm sendo realizados na introdução de novas tecnologias e sustentabilidade na suinocultura. E temos o Piva online, direto de Bowling Green, nos Estados Unidos. Olá, Piva! Seja bem-vindo. Olá, Neverton. Obrigado aí pelo convite e pela oportunidade de estar com vocês. Piva, suinocultura é extremamente dinâmica e temos novas tecnologias que vêm sendo apresentadas para a suinocultura mundial numa velocidade crescente. Sobre esse aspecto, gostaria que você comentasse um pouquinho sobre as principais inovações tecnológicas que vêm influenciando a suinocultura. Neto, eu acho que a inovação tecnológica tem todas as diferentes áreas, desde na parte de melhoramento genético até a parte de indústria, logística, distribuição, transporte, também, lógico, a nível de granjas, tá? Toda tecnologia ela tem um custo e uma tecnologia para ser viável ela tem que se ao menos pagar, tá? Isso para alguns a curto prazo, para outros a médio prazo, para outros a longo prazo. Tá? Quais são as tecnologias que tem? Desde um caminhão desenhado para que permite, tem hidráulico, que tem sistema de embarque e desembarque muito mais amigável, tanto para as pessoas como para os animais. Ou até na parte de melhoramento genético, usando tecnologias para agilizar ou para dar mais velocidade ao melhoramento genético. Tá? Na parte de produção, podemos dizer o seguinte, desde a parte de sistemas, tá? Por exemplo, são novas tecnologias que estão sendo empregadas. É lógico que muitas vezes o pessoal fala no iPhone, mas nem todas as granjas te permitem, por exemplo, utilizar um iPhone dentro de uma granja ou dentro do frigorífico. Tá? Por quê? Porque muitas vezes ele pode ser utilizado de forma que não é aquela que seria o objetivo principal. Tá? Então, toda a tecnologia ela tem um determinado valor, ela tem que se pagar, e ela tem que ser friendly, ou seja, amigável para ser usada. Eu não vejo uma tecnologia que é uma tecnologia que não é amigável ou que ela não se pague, ela seguir para em frente. Seria correto pensarmos que a introdução dessas novas tecnologias vem impactando na competitividade e no custo de produção de suínos? Sim, definitivamente que sim. Eu não vejo uma tecnologia se sustentar se ela não tiver um efeito positivo ou no custo ou no ganho, tá? Ou na qualidade do produto. Tá? Então, definitivamente que essas tecnologias, elas têm, por exemplo, uma tecnologia que não é utilizada no Brasil, mas de ar filtrado. Tá? Numa granja. Tá? Eu sei que as centrais da Grosseries usam ar filtrado. Tem o objetivo de fazer esse ar filtrado, principalmente, para evitar ou minimizar os riscos sanitários. Aqui nos Estados Unidos tem muita granja que hoje em dia utiliza ar filtrado. E o objetivo, principalmente, é prevenir ou mitigar ou diminuir a chance dessas granjas se contaminarem, principalmente com PIRS. Tá? Que não é o caso do Brasil, mas que no Brasil tem outros tipos de doenças também que justifica, por exemplo, ar filtrado. Tá? Então, ar filtrado é uma tecnologia, no passado era exclusiva de centros médicos, de aviões e coisas assim, que usavam esse tipo de filtros. Hoje em dia, em granjas de suínos, pelo menos a nível de sítio 1, é uma tecnologia altamente utilizada. E tecnologia de informação de sistemas também são diferentes tecnologias que tem uma diminuição de gente, diminuição de chances de erros, facilidade para manejar, tá?
Então, são todas tecnologias que elas têm uma justificativa. A cada ano, a gente espera que o suíno ele tenha, entre genética, mais a adoção de tecnologia, seja a nível de nutrição, de manejo ou de ambiente, que o suíno ele seja produzido mais barato ou que ele tenha um valor maior. Tá? E isso é feito sempre, basicamente, com a adoção da ciência associada a novas tecnologias. Ótimo. Então, bom, nós temos diferentes tecnologias, poderíamos dizer aqui algumas pensando em segurança de processos, outras tecnologias pensando em biossegurança, na questão de segurar a saúde do rebanho, outras tecnologias sendo aplicadas, por exemplo, para a parte de maiores controles, ter mais números para você te facilitar na tomada de decisão. Mas a tecnologia não faz tudo sozinha, correto, Piva? Nós sempre vamos ter por trás os nossos colaboradores, vamos ter pessoas operando esses equipamentos, essas tecnologias que estão sendo aplicadas. Sobre este ponto, seria correto pensarmos que o perfil das pessoas também precisa acompanhar ter uma mudança nesse sentido para se adequar ao correto uso dessas tecnologias, desses novos investimentos? Sim, Neto. Certamente que essas tecnologias permitem ter maior número de informações ou de informação num tempo muito mais curto. Tá? Antigamente, por exemplo, para ter o índice dos machos levava um X número de dias. Tá? Hoje, você tem esses resultados disponíveis muito mais rapidamente. Uma tecnologia, por exemplo, de laboratório, uso de PCR, tá? Que é altamente utilizado hoje com a situação de saúde a nível mundial. Na parte de suinocultura, é altamente utilizado. Por exemplo, utilizar PCR para pesquisar se tem algum vírus antes de utilizar sêmen, ou antes de introduzir animais numa granja, ou tem diferentes coisas. Então, o aspecto de tecnologia, ou aliado à ciência, não é simplesmente a parte de informação de sistemas, tá? Não é simplesmente em termos de ventilação, não é simplesmente... Eu acho que, por exemplo, tecnologia em termos de uso de coxo, qualidade de coxo, o que tem hoje em dia disponível no Brasil é altamente visível, tá? Coisa que não tínhamos há alguns anos atrás, tá? Ou há 10, 15 anos atrás. Tá? Então, todas essas tecnologias, é lógico, algumas demandam uma experiência maior e outras até facilitam o trabalho das pessoas, porque não precisa estar lá todo dia regulando aquilo que era manual, ele colocado naquele método ou, por exemplo, colocado para funcionar naquele sistema e ele permanece, ele não se altera, ele não muda. Por exemplo, vazão de ração ou disponibilidade de ração para uma fêmea na maternidade. No passado, toda a alimentação era manual. Tecnologia não significa simplesmente algo de computador, de iPhone ou de ventilação, coisa assim. Existem as tecnologias, principalmente as tecnologias mais simples, que muitas vezes elas têm um efeito, um impacto bastante grande. Um deles é a parte de alimentação automatizada na maternidade, que tem 4, 5 diferentes formas. Cada uma tem suas vantagens e desvantagens. Uma custa mais, outra custa menos, mas são todas tecnologias que são altamente viáveis. Tá? Eu sempre gosto de falar de tecnologia, ciência e coisa assim, mas eu não, ou seja, talvez é muito mais importante falar nessas tecnologias que têm mais praticidade, tá? Que facilita o trabalho, que dá mais confiabilidade nas informações, tá? Que gera um ambiente melhor para os animais, que dá mais segurança até pro próprio funcionário. Tá? Tudo isso aí, para mim, são tecnologias que devemos sempre considerar na implantação de um projeto e na execução ou na operação de um projeto ou de uma granja. Ótimo, Piva, é um ponto importante. Eu gostaria só de você complementar. Algumas vezes,
Reforçar um ponto importante aqui, Piva, eu acredito temos inúmeras tecnologias disponíveis no mercado, mas nem sempre a tecnologia que funciona para o meu vizinho funciona para mim, porque são realidades distintas. Cada unidade tem uma realidade distinta, um perfil distinto. Então, nem sempre uma tecnologia aplicada em uma unidade funcionará na mesma intensidade ou da mesma forma em outra unidade. Seria correto ter esse tipo de pensamento? Sim, Neverton. Você está no caminho certo, principalmente quando a gente fala de regiões diferentes, como é o caso do Brasil, por exemplo. Principalmente diferenças, principalmente na parte de clima, tá? Principalmente nessa área, tá? Parte de, por exemplo, de disponibilidade de terra, tá? Para uso para construir uma granja, tá? Então, lógico, aquilo que é válido para uma região não necessariamente é válido para outra, mas digamos, certas tecnologias que têm muita praticidade, muitas vezes, na grande parte das tecnologias, elas valem para a região A, B, C, D, E e assim por diante. Tá? Então, não é porque eu estou dentro de um sistema integrado ou sou um produtor independente que uma tecnologia A ou uma tecnologia B ela não possa ser aplicada ou utilizada. Eu sei que muitas vezes a gente vê tecnologia como uma coisa assim que está muito acima da nossa expectativa, da nossa realidade, tá? Mas eu sempre gosto de voltar para trás e analisar o que era o passado, como é que vai ser o futuro, tá? O desenho de uma granja, por exemplo, o fato de usar tecnologia, principalmente na parte de ventilação, dá para construir uma granja maior em muito menos área de terra, que vai ter muito menos cobertura, que vai ter muito menos água para ser dirigida para algum lugar, água de chuva. Dá para manter o ambiente muito mais controlado, com poucos barcos. Toda tecnologia, ela não necessariamente ela faz com que alguma outra coisa tenha que ser diferente, tá? Quando o pessoal me pergunta sobre isso, muitas vezes eu digo, olha, a resposta minha é depende, tá? Porque não tem uma tecnologia que ela vai sozinha, tá? Toda tecnologia ela é amarrada a alguma coisa, ou grande parte das tecnologias elas são amarradas a alguma outra coisa diferente, tá? Alguma outra coisa a mais, tá? Por exemplo, uma tecnologia, desde o uso do caliper, para mim é uma tecnologia simples, altamente mecânica, não tem nada eletrônico e que talvez pode ter um impacto para muitas granjas bastante grande. Alimentação a livre acesso na maternidade desde, por exemplo, o dia zero, sem depender das pessoas. Para mim, uma outra tecnologia simples, prática, funcional, barata e que tem um impacto bastante grande. Tá? Então, ciência e tecnologia fazem parte das granjas, mas a gente não pode ver que para ser tecnologia tem que ser uma coisa que veio assim de uma universidade. Assim, muitas vezes as tecnologias têm origem acadêmica, mas muitas vezes certas tecnologias elas vêm da praticidade ou de indivíduos que estão dentro das granjas. Obrigado novamente por estar aqui conversando conosco. É sempre uma honra recebê-lo aqui, Ivan. E obrigado a você por estar novamente aqui conosco em mais um programa. Até mais.